Deus, graças a Deus. Antes de começar o culto, antes de ir para a palavra, que eu vou ministrar na verdade, mas também é uma palavra, eu gostaria de ler alguns versículos que estão em Zacarias, capítulo 14. Vou ler o primeiro, o segundo até o quarto. E eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. O Senhor sairá à peleja contra estas nações, como pelejou no dia da batalha, e naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim, como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, o meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Amém? Igreja, Jerusalém é o termômetro do mundo. Nós que somos cristãos e erramos muito por falta de conhecimento, temos que estar atentos para os acontecimentos de Jerusalém. Hoje, desde ontem, nós estamos escutando que o Irã também atacou Israel. É uma profecia escrita antes de Cristo, que Israel será atacado por várias nações. Nós já estamos vendo uma segunda nação atacando Israel. Pastor, mas o que isso quer dizer? O último versículo que eu li no versículo 5, a última metade do versículo diz assim: então virá o Senhor. Nós temos falado, nós temos dito, nós temos avisado, se converta, se arrepende, organiza a sua vida, porque Jesus está voltando. E quando nós olhamos para o Oriente Médio e enxergamos tudo isso que Israel está passando, igreja, tudo isso que aquele povo está vivendo, isso só nos mostra que Jesus está mais perto do que nós podemos imaginar. Por enquanto, Israel está se defendendo. Por enquanto, Israel ainda não está sendo alcançado pela guerra. Ele está se defendendo e o seu povo está tranquilo. Mas vai chegar um tempo, como nós lemos aqui, onde as suas casas serão destruídas, as suas mulheres serão abusadas, seus filhos mortos. Porque quando as nações chegam em Jerusalém, elas não chegam como Israel chega em Gaza. Ah, mas matou não sei quantas mil pessoas. Eles avisam onde eles vão atacar. Eles pedem para a população sair de onde eles vão atacar. Eles pedem para entregar os reféns, para que eles parem os bombardeios. Agora, quando Israel foi atacado em outubro, como é que ele foi atacado por Gaza? Crianças degoladas, mulheres estrupadas, pessoas mortas, sem misericórdia, sem nenhum pudor. Porque quando eles conseguem entrar em Jerusalém, quando eles conseguem pegar o povo judeu, é como foi no Holocausto, é como foi em outubro por Gaza, é como o nosso próprio presidente fala: é ódio, é raiva.
É por isso que Deus fala: eu vou intervir, eu vou guerrear. Versículo 12, do mesmo capítulo 14 de Zacarias: e esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé. Eles vão apodrecer em pé, com a espada na mão, com escudos na mão. Espadas hoje não é, né? Hoje são armas, né? Com as armas na mão, eles vão apodrecer. E aí ele continua, né? Estando eles de pé, eles apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhe apodrecerá a língua na sua boca. Não vão enxergar mais nada, não vão falar mais nada, não vão ter nem condições de pedir por trégua e por misericórdia, porque quem vai guerrear é o Senhor. Isso é tão sério, que se você for lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 17 e 18, Apocalipse 19, 17 e 18, e vi um anjo, ele estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentavam, e a carne de todos os homens livres, servos pequenos e grandes. Essa peleja vai ser tão grande do Senhor, tantas pessoas vão morrer por ter se levantado contra Jerusalém, por ter invadido, por ter estrupado, por ter matado, por ter bagunçado a cidade do grande Deus, que um anjo vai dar ordem. Não sei se vocês entenderam o contexto. Ele vai parar diante do sol, vai dar ordem para que os urubus que nós conhecemos voem para Jerusalém, para que dê conta do mundo inteiro, para que dê conta de comer todas as carnes dos mortos que vão estar diante de Jerusalém. Tem um vale lá que chama Vale de Meguido. A palavra profetiza que vai ser lá essa mortandade. Igreja, mas não é isso, eu não quero falar de morte, eu não quero falar de vingança, eu não quero falar de nada disso. O que eu quero dizer é: Jesus está à porta. Jesus está mais próximo do que nós imaginamos. Ver as nações se levantar contra Jerusalém é saber que Jesus está próximo, é saber que o Senhor está às portas. Hoje eu estava lendo, Israel deve ter aproximadamente 70 ogivas, que fala, né, ogivas nucleares. E eu acredito que, se precisar, eles vão ter que usar para se defender. E aí as nações vão se levantar, aqueles que são antissemitas, aqueles que estão acobertados, mas estão aí, são contra os judeus, vão se levantar, vão ir lá, e tudo que nós lemos em Zacarias vai se cumprir, e o Senhor voltará. Podemos ser arrebatados antes disso, igreja? Podemos. Mas alguém foi arrebatado até agora? Não. E o princípio das dores já começou. O princípio das dores já está aí. Nós precisamos estar preparados, igreja. Se coloque de pé neste momento. Eu quero, junto com a igreja, orar por Jerusalém. Orar para que haja paz em Jerusalém. Pastor, mas você acabou de falar que é uma profecia. Mas a nossa parte é orar para que haja paz em Jerusalém. Vai se cumprir? Vai. Vai acontecer? Vai. Mas a nossa parte é clamar por Jerusalém. Às vezes nós não entendemos, mas se nós temos a Bíblia, é por causa de Israel. Se nós temos fé em Jesus Cristo, é por causa de um judeu.
se nós temos a nossa vida transformada para melhor, é por causa de Jesus, que venceu e morreu no nosso lugar. Amém? Senhor nosso Deus, nesta hora, Pai, nós estamos diante de Ti, Senhor. Nós estamos vendo, Pai, o cumprimento das profecias. Nós estamos vendo, Senhor, as coisas acontecerem, Pai. Nós estamos vendo, Senhor, aquilo que os profetas profetizaram. E nós não queremos ser nécios, Pai. Nós não queremos ser pessoas desapercebidas. Nós queremos nesta hora, Pai, nos colocar diante da Tua presença, como igreja do Senhor, como homens e mulheres que creem no Teu Filho Jesus, e clamar pela paz em Jerusalém, para que haja paz para o Teu povo, Senhor, para que haja paz para aquela cidade, Deus, e clamar pelas nossas próprias vidas, Pai, porque nós estamos vendo, Senhor, a tribulação chegando. Nós estamos vendo, Pai, o princípio das dores. Nós estamos vendo, Pai, guerras e rumores de guerras, Pai. Nós estamos vendo nações contra as nações, povos contra povo. Nós estamos vendo, Pai, o amor de muitos esfriar, Senhor. E nós não queremos ser cegos espirituais, mas nós queremos, Pai, ouvir a Tua voz, ser direcionado por Ti. Nós queremos viver os Teus milagres, Pai. Ó Deus, assim como o Senhor guardou o Teu povo lá no Egito, guarda as nossas vidas. Assim como o Senhor guardou a família de Noé naquela arca, guarda as nossas vidas. Assim como o Senhor tem guardado aqueles que esperam em Ti, nós queremos nos colocar diante da Tua presença e clamar, Senhor, guarda as nossas vidas, Pai, guarda os nossos caminhos, Senhor, e nos livra, Pai, do dia mau. Ó Deus, abençoe Jerusalém, abençoe Israel, tenha misericórdia do Teu povo, Pai, e que a Tua graça seja derramada para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, igreja? Amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, Mateus 28, nós vamos ler do 1 ao 10. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenham medo, pois eu sei que buscam a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque ele já ressuscitou, como tinha dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis. Eis que eu vô-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram e anunciaram aos discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá o verão. Amém? Graças a Deus. Igreja, este texto fala sobre o jardim do sepulcro, onde Jesus foi sepultado, onde está lá o seu sepulcro. Pessoas visitam diariamente, e aqui fala do momento da ressurreição, o momento onde Jesus sai daquele sepulcro para a vida, sai daquele sepulcro ressurreto para uma transformação no mundo, para uma divisão no mundo, porque agora Jesus coloca um ponto final no Antigo Testamento e também nas nossas vidas, porque hoje nós estamos em 2024, depois de Cristo, mas para Jesus chegar a este jardim, para Jesus chegar neste momento, nós temos que relembrar
como que tudo aconteceu, como que ele chegou neste lugar, sobre o seu nascimento, quando é anunciado a Zacarias e Isabel, que iria nascer ali aquele que seria o percussor, aquele que seria o que prepararia o caminho para a vinda do Messias, para o começo de um novo reino. E então Isabel, que era uma mulher estéril, recebe aquela palavra, e Zacarias fica com medo, duvida daquele momento e fica mudo. Mas depois, quando nasce João Batista, queriam pôr o nome nele de Zacarias, e ele sabia que a profecia dizia que o nome deveria ser João, e então ele pega, e a voz volta naquele momento, e ele coloca o nome de João no menino, e aí ficou João Batista, porque ele batizava, ele era o João batizador. Temos também que lembrar que Jesus não foi um nascimento normal. Avisado por um anjo, Maria iria dar à luz a uma criança sem nunca ter sido despojada, ou seja, nunca ter se deitado com homem. E aquele menino que iria nascer teria um principado, teria um reinado nas suas costas, e aquele menino seria grande entre os homens, seria grande entre as nações, a ponto de Herodes tentar matá-lo, hora que fica sabendo através daqueles magos que o rei dos judeus havia nascido, e ele então tem que fugir para o Egito. Ele então, o pai dele, José, avisado por um anjo, ele pega Maria, pega o menino e foge para o Egito. E aí nós sabemos que acontece a matança dos inocentes. Toda criança abaixo de 2 anos é morta em Jerusalém, porque eles estavam à procura do Messias, eles estavam à procura de Jesus, mas Jesus havia fugido para o Egito. E existia uma profecia que dizia que o Messias, o Filho do Deus vivo, teria que ser chamado do Egito. E então, acredite-se que com 7, 8 anos de idade, um anjo aparece para José e fala para ele: volta com o menino para Israel, volta com o menino para Jerusalém, porque aqueles que procuravam a sua morte já morreram, e agora ele pode voltar lá em paz. E então eles voltam para Jerusalém, e nós sabemos que eles não voltam exatamente para Jerusalém, com medo do rei que ficou no lugar de Herodes. Eles ficam em Nazaré, e moram em Nazaré. E aí começa-se então, depois de um tempo, o ministério de Jesus, onde com 12 anos o seu pai sobe para Jerusalém para poder adorar no templo, e na hora de ir embora, depois de um dia de viagem, eles procuram o menino e não acham, então voltam para Jerusalém e encontram Jesus no templo, ensinando. Ele estava ali naquele momento ensinando os estudiosos, e eles todos admirados, porque Jesus não tinha estudado a Torá, Jesus não era um talmide, Jesus não era uma criança que estava sendo preparada para o sacerdócio, muito pelo contrário, Jesus era uma criança que fazia os afazeres do seu pai. Jesus era um carpinteiro, mas Jesus já começou o seu trabalho, começou ali o seu ministério, e nós conhecemos também que então ele faz o primeiro milagre, aonde ele transforma a água em vinho nas bodas, numa festa de casamento. Começam perseguições, tentações, provações. Essa moeda é lícito pagar tributos a César ou não? Essa mulher foi pega no ato do adultério, o que nós temos que fazer? A lei manda que nós apedrejemos. O que você fala sobre o divórcio? Moisés manda dar carta de divórcio. Então começam as tentações, começam as dificuldades, começam tudo aquilo que Jesus teria que passar, Jesus teria que sofrer, porque agora ele já não era mais uma criança, agora ele já era um adulto, porque lá para eles, a partir dos 20, 21 anos ali já é adulto, ele já é uma pessoa que chama atenção, ele já é uma pessoa que
faz algumas coisas fora do comum, e ele chega nos 30 anos, é batizado, o Espírito do Senhor desce sobre ele, e ele começa uma grande empreitada, um grande objetivo na sua vida. E agora chega o momento aonde ele começa a caminhada para o jardim do sepulcro, onde ele começa a caminhada para Jerusalém. Eu quero até ler Mateus 21, versículo 5, volte um pouquinho a sua Bíblia. Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de um animal de carga. Zacarias, eu li para vocês Zacarias 14, que profetiza sobre Jerusalém. Zacarias capítulo 9, está esta profecia em específico, e essa profecia diz que Jesus entraria em Jerusalém, montado numa jumentinha, entraria pelas portas, porque era o seu libertador, o seu rei, que estava entrando naquele lugar. E Jesus, ele chega naquele lugar. Em João capítulo 12, versículo 16, abra comigo João 12, versículo 16, a Bíblia fala assim: os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele, e que isso lhe fizeram. Igreja, Mateus que eu li e João que eu acabei de ler, foi escrito aproximadamente 60 anos depois da morte de Cristo. Foi escrito depois de Cristo. Na hora eles não entenderam o que estava acontecendo. Na hora eles não compreenderam o que estava acontecendo. Por que eu orei agora há pouco aqui e falei: Senhor, nós não queremos ser cegos espirituais, nós estamos vendo o que está acontecendo em Jerusalém. Está profetizado, e isso mostra que o Senhor está mais perto do que nós podemos imaginar. Igreja, está profetizado, está escrito, aquele povo lê a Bíblia todos os sábados nas sinagogas, e no entanto, Jesus estava ali fazendo e cumprindo todas as profecias, e eles não enxergaram, eles não viram, a ponto de João, que era o servo amado de Jesus, falar assim: os seus discípulos, porém, não entenderam, nem os discípulos entenderam, mas depois reconheceram, por isso escreveram os seus evangelhos, por isso escreveram todas essas coisas. E então Jesus chega em Jerusalém, é preso, é açoitado, é julgado, é condenado, é crucificado entre dois ladrões. Diz alguns escritos, não a Bíblia, mas alguns escritos, que um deles, chamado Dimas, que todos sabemos que se arrepende, confessa Jesus ali naquele momento como Senhor, reconhece que Jesus era rei, e Jesus fala: ainda hoje estará comigo no paraíso. E então ele chega diante daquele jardim, igreja. E é isso que eu quero dizer para vocês nesta noite. Como você tem chegado no jardim? Como que você vai chegar diante do jardim de Deus? Jesus chegou diante daquele jardim, igreja, sem pecado. Jesus chegou diante daquele momento sem nada que o condenasse. Tanto é que para condenar Jesus as pessoas foram pagas. Para depois dizer que Jesus não ressuscitou, as pessoas foram pagas. Porque ele chegou diante do jardim de Deus. Ele chegou diante da morte, sem pecado. E como eu e você temos chegado diante do jardim, igreja? Como eu e você temos passado diante das dificuldades? Por que eu fiz questão de ler uma cronologia bem rápida de Jesus? Porque igual eu e você, ele teve tentações.
Igual eu e você, ele teve que suportar o pecado. Igual eu e você, Satanás lutou contra a vida dele o tempo todo. Só que ele chegou no jardim sem pecado. Ele chegou diante do Pai com o objetivo cumprido. Ele chegou diante do jardim de Deus com toda a preparação para poder ser aceito, para poder ressuscitar e ser o Senhor dos Senhores que nós conhecemos. Igreja, ele suportou o pecado, ele anulou a sua carne, e como eu e você temos chegado diante do jardim de Deus, ele chegou diante desse jardim, igreja, totalmente livre da tentação do pecado. Vamos ler um texto que está lá em 1 Pedro, capítulo 2. Pedro foi uma pessoa que teve bastante proximidade com Jesus. 1 Pedro 2, 18 ao 25 fala assim: vós servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem, sois afligidos e sofreis? Isto é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem a sua boca se achou engano, o qual quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fôssemos sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendo voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Igreja, nós precisamos, assim como o exemplo de Cristo, chegarmos diante de Deus sem pecado, lutando contra as nossas vontades e desejos, lutando contra tudo aquilo que quer que você chegue diante de Deus contaminado, lutando contra tudo aquilo que quer que você chegue diante do jardim de Deus com pecado, para que o diabo, que no dicionário, a palavra diabo significa acusador, para que a hora que você esteja diante do jardim de Deus, ele possa falar: pecou, está diante de ti contaminado, está diante de ti e é um pecador. Ah, pastor, mas nós vivemos o tempo da graça. O tempo da graça não nos dá direito a pecar. O tempo da graça não nos dá direito a nos contaminar. O tempo da graça não nos dá direito a nos envolver com as ciladas de Satanás. O tempo da graça é um tempo onde Jesus perdoa os pecados cometidos na ignorância e te dá uma nova folha em branco para que você possa escrever uma nova história. Agora, se você não está escrevendo uma nova história, como que você vai chegar diante do jardim de Deus? Como que você vai chegar diante do Pai? Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 12, abra comigo. Um texto bem conhecido, Efésios 6, do 10 ao 12. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder,
revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Agora, um pouquinho para trás ainda, Gálatas, capítulo 5, abra comigo aí, Gálatas 5, nós vamos ler o versículo 16 e 17, digo porém, andai em espírito, e não cumprireis os desejos da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se uns aos outros, para que não façam o que querem. Igreja, a nossa luta não é contra o Arthur, não é contra a dona Clara, contra o seu César, a nossa luta não é contra as pessoas, não é contra invejosos, a nossa luta não é contra o nosso gerente, o nosso patrão, não é contra o mundo, contra a sociedade, contra a política, contra o presidente, a nossa luta é contra nós mesmos. Nós lemos um texto de Efésios onde Paulo fala assim: revesti-vos para que vocês possam resistir ao dia mau. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que a hora que o dia mau vier, vocês poderem dar conta dele e passar por ele sem se contaminar, sem pecado. Aí nós vamos para Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17, onde fala assim: a tua carne cobiça contra o teu espírito e ele se opõe. Por quê? Porque você sabe na sua mente, no seu coração, o que você deve fazer, mas a tua carne é fraca, ela quer aquilo que é a sua vontade, aquilo que é o seu desejo, seja num vício, crack, maconha, álcool, tantas coisas, a carne quer isso, seja numa prostituição, um pecado contra o corpo, no adultério, na fornicação, a carne quer isso. Vou falar algumas coisas mais simples, mas que é vontade da carne. Vou falar por mim. Eu sei que eu não posso tomar refrigerante, porque o açúcar no meu sangue é elevado, mas eu sei disso, minha mente sabe, eu sei que eu não posso, mas o que eu faço? Tomo coca, eu gosto de coca, limito, não é todo dia, durante a semana eu costumo beber água, só que eu gosto de coca. Por quê? Porque eu quero satisfazer a minha vontade. Assim pessoas se satisfazem com homossexualidade, pecado contra o corpo, lesbianismo, adultério, fornicação, vícios, drogas, cigarros, álcool, coisas que vão trazer problemas, coisas que vão trazer dificuldades para a pessoa, mas estão chegando diante do jardim de Deus contaminadas, estão chegando diante do jardim do Senhor totalmente impuras. Vamos ler também o que está escrito lá em Lucas capítulo 23, volte um pouquinho aí comigo. Lucas 9, 23 na verdade, não é 23 não. Lucas 9, 23 e 24, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Se você se prostituía, não se prostitua mais. Se você adulterava, não adultere mais. Se você bebia, não beba mais. Se você fumava, não fume mais. Pastor, mas fumar não é um pecado, é beber, a Bíblia não condena.
procura saber com as pessoas que fumaram a vida inteira como é que elas estão de saúde. Procura saber como é que as pessoas que beberam a vida inteira estão de saúde. Olha para os dentes delas, se ainda tem algum na boca. Igreja, nós precisamos a cada dia ouvir as palavras de Jesus. Você quer me seguir? Tome a sua cruz, é sua, e siga-me. E todos os dias, irmãos, nós temos que aprender a crucificar as nossas vontades. A cruz está conosco. Crucifica a sua vontade, o seu desejo, para que você possa vencer. Lá em Marcos capítulo 8, verso 34, quer ver? Volte um pouquinho aí comigo. Marcos capítulo 8, verso 34 e 35, é o mesmo texto, mas eu quero ler aqui. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Pois, que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É uma pergunta. Lá no Lucas também ele faz essa pergunta, só que lá está um pouco mais difícil as palavras, aqui está fácil. O que adianta você satisfazer as tuas vontades e o dia que você chegar diante do jardim de Deus, você chegar contaminado? O que adianta você satisfazer a tua vontade, a tua carne, e o dia que você chegar diante de Cristo, você chegar cheio de pecado? O diabo, o teu acusador, ele vai estar do teu lado para te acusar. Ele vai estar ali para te condenar. Aí ele continua: ou o que você vai dar, ou o que daria o homem, é o que está aqui, para resgatar a tua alma? Como que você vai comprar a tua salvação diante de Deus? Como que você vai resgatar a sua alma do pecado? Aí ele continua: porquanto qualquer que, entre a geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando ele vier na glória de seu Pai, com os seus santos anjos. Dizia-lhes também: em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns há que não provarão da morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Igreja, a cada dia nós precisamos lutar, a cada dia nós precisamos prevalecer, a cada dia nós precisamos confrontar a nós mesmos e falar e responder para mim mesmo: como que eu estou chegando diante da presença do Senhor? Como que eu estou chegando diante do jardim do Senhor? Isso eu nem tinha preparado, mas deixa eu ver se eu acho esse texto aqui rapidinho, que é um texto que eu gosto muito. Zacarias capítulo 3. Zacarias capítulo 3, a partir do versículo 1, diz o seguinte: e me mostrou o sumo sacerdote Josué. Ele estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava aonde? À direita. Quem que estava à direita? Não colocou ali? Zacarias capítulo 3, versículo 1. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua direita. Para quê? Acusar. Quem que era que estava ali diante do anjo? O sumo sacerdote. Hoje nós conhecemos por presbítero, pastor. O diabo estava à sua direita para acusar. O dia que você e eu chegarmos diante do jardim de Deus, o diabo vai estar à direita para te acusar. O diabo vai estar à sua direita para se opor. E como que você vai chegar? Como que você vai estar? Como estará as suas vestes diante do Senhor? Vamos ler um texto que está lá em Tiago capítulo 4. Tiago 4, 7.
Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Todos os dias, igreja, na minha vida, na minha casa, na minha família, eu tenho que resistir ao diabo e às suas sugestões, porque o diabo ele fica aqui na sua mente sugerindo: faz isso, pode fazer aquilo, não tem problema nenhum, pode fazer. Ele é misericordioso, ele vai ter misericórdia de você naquele dia. Todos os dias eu preciso resistir ao diabo, todos os dias eu preciso resistir às suas sugestões, para que o dia que eu chegue diante do jardim do Senhor, eu esteja como Jesus, perdoado. Não vou chegar como Jesus chegou, sem pecado, mas vou chegar resistindo ao diabo, às suas sugestões, resistindo às coisas do inimigo, aquilo que me atrapalha, resistindo até o final. Vamos ler o versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. A tua mão tem te feito pecar? O que a Bíblia manda fazer com ela? Corta e joga fora. Porque é melhor entrar no reino dos céus sem uma mão do que com as duas ir para o inferno. Limpai as vossas mãos, pecadores. Vamos continuar lendo. E vós de duplo ânimo, purificai o coração. Já viu aquelas pessoas que um dia é uma coisa, outro dia é outra? Já viu aquelas pessoas de dupla personalidade? Já viu aquelas pessoas de fases, que uma hora está bem, a outra hora está mal? A Bíblia fala, sabe onde está esse problema? No coração. Sabe onde está esse problema? Na mente. Que quando nós falamos coração e mente, eles estão relacionados. Como que resolve isso? Purifique o seu coração. Tire a maldade do seu coração. Tire a vontade do seu coração. Por que muitas vezes você não tem paz? Porque você quer algo que você não consegue. E aí você fica nervoso. Todo mundo, ninguém presta perto de você. Por quê? Porque você está com o seu coração cheio de vontades, desejos. Você tem aceitado as sugestões do diabo. Como que nós vamos chegar diante do jardim do Senhor, igreja? Como que nós vamos chegar diante de Deus? Se nós chegarmos diante de Deus sem arrependimento, seremos condenados. Se nós chegarmos diante de Deus sem lutar e resistir ao diabo, nós seremos condenados. Nós já lemos, e eu sou uma pessoa que canso de falar disso, que muitos vão chegar diante de Cristo e a porta estará fechada. Acabei de dizer no começo do culto, igreja, Jesus está às portas. E eu acredito que Ele está na porta da arca, pronto para fechá-la, pelo lado de fora. E aí muitos vão chegar lá e, deixa-nos entrar. E Ele vai falar, não vos conheço. Igreja, como temos chegado no jardim de Deus? Como nós temos chegado diante do Pai? Mortos para os nossos pecados, lutando a nossa luta pessoal contra as nossas vontades, nossos desejos, ou com mãos e corações dominados pelo pecado, com mão e coração dominado por Satanás e seus anjos. Como que nós vamos chegar diante do jardim de Deus?
Isso é algo que eu e você precisamos responder todos os dias para as nossas vidas. O que eu quero para minha casa? O que eu quero para minha família? O que eu quero? Como que eu quero chegar diante do jardim do Senhor? Igreja, se nós formos um pouco inteligente e determinarmos no nosso coração como que nós queremos chegar diante do nosso Pai, diante do jardim do Senhor, nós vamos todos os dias lutar para que cheguemos diante do Pai livres do pecado, livres da contaminação deste mundo e com as mãos limpas. Agora, se nós não determinarmos isso, igreja, seremos levados como um barco sem leme, um barco que não tem direção, levado por qualquer vento. Se você assistir palestras motivacionais com esses coaches conceituados, vocês vão ver que eles falam: se você quer chegar em tal lugar, você tem que determinar, você tem que projetar, você tem que todos os dias sonhar, todos os dias acordar. E eu quero dizer para você nesta noite: se você quer chegar diante do jardim do Senhor e ter o seu nome escrito no livro da vida, entrar para uma festa, entrar para o regozijo e ter o direito à salvação, todos os dias você tem que acordar: sai para trás de mim, Satanás. Hoje eu vou vencer mais um dia mal, hoje eu vou resistir mais um dia, hoje eu vou passar por mais uma tribulação, hoje mais um dia eu quero lavar as minhas mãos, hoje mais um dia eu quero purificar o meu coração para poder chegar diante do jardim do Senhor, assim como o exemplo do meu Senhor, assim como exemplo do meu Salvador. Todos os dias eu preciso acordar desse jeito. Porque existe uma música que fala: todo dia o pecado vem, todos os dias o pecado vem, todos os dias o inimigo quer te derrubar, todos os dias Satanás lutou contra a vida do homem Jesus Cristo, todos os dias Satanás tentou derrubar o homem Jesus Cristo, para que ele não chegasse no jardim, para que aquele momento que nós lemos não tivesse acontecido, porque ele sabia que se o propósito fosse cumprido, nós teríamos direito à salvação. E por isso todos os dias ele luta contra eu e você, contra a minha vida e a sua vida, porque ele quer que nós cheguemos diante do jardim do Senhor com as mãos sujas, com as vestes sujas e com um coração contaminado pelo pecado. Ele quer que nós cheguemos diante do nosso Deus cheio de situações que nos comprometam, para que Ele possa, como eu li para vocês em Zacarias capítulo 3, versículo 1, estar à sua direita e se opor, estar à sua direita e se opor à sua salvação, e se opor à sua vida eterna, e se opor à sua vitória. Vocês acham que foi fácil para Jesus estar no jardim, igreja? Eu já até preguei aqui. Eu acredito que Deus deve ter dado um berro lá dos céus e falado: Satanás, solta o meu filho. Porque você acha que Satanás queria soltar Jesus? Mas a Bíblia fala que ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Como que ele venceu, igreja? Com mãos limpas e um coração purificado. Com mãos limpas e um coração reto. Como que nós vamos vencer? Como que nós vamos chegar diante do Senhor? Eu li vários textos aqui para vocês, tomando toda a armadura de Deus para poder resistir no dia mau.
Eu preciso estar aqui todos os domingos, todas as quartas e todos os momentos que a igreja prepara e te dá a oportunidade de você estar na presença dele para ouvir o evangelho. Mas eu não estou precisando, as coisas estão boas, está dando certo, mas eu preciso estar aqui em todo o tempo, para que a hora que vir o dia mau, eu esteja pronto para enfrentá-lo. Eu preciso estar aqui todos os dias, para que a hora que vem o dia mau, eu esteja pronto para enfrentar. Eu preciso estar todos os dias aqui, para que nem quando nós lemos em Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17, eu possa lutar todos os dias contra mim mesmo. Porque senão, igreja, eu vou cair nas tentações, eu vou deixar as minhas vontades prevalecerem, eu vou deixar as minhas lutas vencerem as batalhas. E não é contra as pessoas, é contra mim mesmo. Mas eu quero chegar diante do jardim do Senhor com mãos limpas e um coração purificado. Eu não quero ter ânimo dobre. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Não, quando o dia está ruim, estou bem. Quando o dia está bom, estou bem também. Porque a minha fé e a minha esperança não é para este tempo, é para a eternidade. Igreja, responda para você mesmo nesta noite: como que eu estou? Como que eu vou chegar diante do jardim do Senhor? Como que eu vou estar diante do jardim do Senhor? Qual que é a minha realidade hoje? Eu tenho lutado contra as minhas vontades e desejos? Eu tenho vencido ou eu tenho sido derrotado? Eu tenho permitido Satanás agir na minha vida? Grupo de louvor pode subir aqui. Você fique de pé. Vamos orar. Igreja, como que você quer chegar diante do jardim do Senhor? Jesus chegou sem pecado. Jesus chegou sem contaminação, e Jesus venceu a morte. Será que nós vamos vencer a morte? Seremos ressuscitados no último dia? Temos lutado contra o pecado? Temos lavado as nossas mãos, purificado os nossos corações, temos vencido os nossos desejos? Como que você vai chegar diante do jardim do Senhor? E indo elas, eis que Jesus lhe sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. Quem aqui nesta noite quer ver Jesus, igreja? Amém. Aquelas mulheres chegaram no jardim do Senhor, e o Senhor se mostrou para elas. Aquelas mulheres chegaram diante do jardim, e Jesus estava ali para recepcioná-las. E o dia que eu e você chegarmos diante de Deus, eu oro para que Deus permita que Jesus nos recepcione, e nós possamos ver Ele face a face, e estarmos diante do jardim. Aquelas mulheres estavam ali chorando, porque haviam perdido Jesus. Levaram o meu mestre, não sabemos, se você leu o contexto, não sabemos onde o puseram. E de repente Jesus aparece para elas, se mostra a elas e fala: eu estou aqui, estou vivo. Igreja, como que nós vamos chegar diante do jardim do Senhor? Ali estavam pessoas pecadoras, uma inclusive pega no ato do adultério, acreditas? Mas se arrependeram, lavaram as suas mãos, purificaram o seu coração e viram o Senhor. E viram o Senhor. Que nós possamos nesta noite ir para nossa casa, acordar todos os dias a partir de hoje e dizer: Senhor, limpa o meu coração, limpa as minhas mãos,
me ajuda a resistir ao diabo, às minhas vontades e desejos, aquilo que me torna impuro diante de Ti, porque eu quero chegar diante do jardim do Senhor e eu quero Te ver. Eu quero chegar diante do jardim do Senhor e ser aceito. Eu quero chegar diante de Ti com as mãos limpas e com um coração purificado. Amém? Glória a Deus. Quem tem esse desejo no coração, dá um glória a Deus e aplauda ao Senhor.